No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Marlon decide agir. Sem levantar a voz, mas afiado como navalha, ele encurrala Bárbara e deixa claro que o jogo virou. O esquema de Romano já não é segredo, e as entrelinhas da conversa pesam mais do que qualquer ameaça direta. Bárbara tenta sustentar a pose, mas o nervosismo entrega. O castelo de cartas está prestes a ruir. Marlon é direto. Ou a verdade vem agora, ou todos caem juntos, sem exceção. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Do outro lado desse tabuleiro emocional, Alan trava uma batalha silenciosa. O medo de perder Jussara o consome. A cirurgia parece cada vez mais distante e a angústia rouba até o ar. É quando Marlon entra novamente em cena, prometendo o impossível, garantir o dinheiro, custe o que custar. Alan se apega àquela promessa como quem segura a última chance de não afundar. Em contraste, a cidade se enche de sorrisos. Cami e Rian espalham convites de casamento, abraços e esperança. Mas a felicidade dura pouco. Rian, movido por inquietação e senso de justiça, confronta Marlon e Bárbara sobre o esquema. A tensão explode ali mesmo. Lucas intervém, firme, e repreende o noivo. Nem toda verdade precisa virar espetáculo, especialmente às vésperas do sim. No meio do caos, Cami mostra sensibilidade. Emocionada, agradece a parceria de Léo e Pan, reconhecendo que sem elas nada teria saído do papel. O momento é sincero, intenso. Léo sente o peso do gesto, sem imaginar que o destino já está se preparando para brincar com ela. Paralelamente, Odara conhece os filhos de Breno. O encontro é cuidadoso, cheio de silêncios que dizem muito. Ela percebe que aquela família pode ser um divisor de águas. E então, chega o grande dia. Cami e Rian se casam sob aplausos e promessas. A música sobe, o buquê voa e cai justamente nas mãos de Léo. O sorriso sem graça entrega tudo. Algumas histórias começam quando ninguém está prestando atenção. A trajetória de Sofia entrará em um dos momentos mais delicados e cruéis de sua curta vida. A novela vai escancarar, sem rodeios, uma verdade que muitos personagens já suspeitavam, mas evitavam admitir. Ellen nunca esteve emocionalmente preparada para ser mãe. O instinto materno, que ela tantas vezes fingiu ter, se dissolve diante do medo, do egoísmo e da incapacidade de lidar com responsabilidades reais. Tudo começa quando a situação de Ellen se complica de vez. Pressionada pelas investigações policiais e encurralada pelos golpes aplicados em várias cidades do Rio de Janeiro, a vigarista percebe que o cerco está se fechando. Hudson, seu parceiro de crimes, também entra em estado de alerta. Os dois passam a mudar de endereço com frequência, vivendo de favores, mentiras e improvisos, sempre com a sensação constante de que estão sendo observados. É nesse clima de paranoia que Ellen toma uma decisão impulsiva e extremamente irresponsável: buscar Sofia na escola sem avisar ninguém. A cena será tensa desde o início. Ellen aparece de surpresa, com um sorriso forçado no rosto e um discurso ensaiado, dizendo que preparou uma aventura especial só para as duas. Sofia estranha, mas se deixa levar. A criança carente e ainda nutrindo esperança de ter uma mãe presente, acredita nas palavras doces e na promessa de dias divertidos, longe das regras e dos adultos que vivem lhe dizendo o que fazer. Sem desconfiar da gravidade da situação, Sofia entra no carro e parte com Ellen, sem imaginar que está sendo levada para uma fuga. Ellen evita dar detalhes. Muda de assunto sempre que a menina pergunta para onde estão indo e diz apenas que será uma viagem rápida. Hudson aparece depois, reforçando a farsa com piadas e comentários que tentam parecer leves, mas carregam um fundo de nervosismo. Os dias passam e o clima da suposta aventura começa a mudar. O que deveria ser divertido se transforma em tensão constante. Ellen fica cada vez mais irritada,
desconfiada de tudo e de todos. Qualquer barulho a assusta. Qualquer pergunta de Sofia vira motivo de bronca. Hudson, por sua vez, passa a tratar a menina como um estorvo, alguém que atrapalha a fuga e aumenta o risco de serem descobertos. Sofia percebe que algo está errado. A criança começa a demonstrar incômodo com as pegadinhas e pequenos golpes que Ellen insiste em aplicar durante a fuga. Ela se recusa a participar, diz que não gosta de enganar as pessoas e que sente saudade de casa. Essas falas atingem Ellen como uma afronta direta. Para a vigarista, ouvir a própria filha rejeitar aquele modo de vida é como ser desmascarada. A paciência de Ellen chega ao limite. Em cenas fortes, a novela mostrará a virada definitiva na relação entre mãe e filha. Ellen passa a tratar Sofia com frieza, ironia e agressividade verbal. A menina leva broncas desproporcionais, é culpada pelos atrasos, pelos erros e até pelo medo constante que Ellen sente. Hudson não interfere. Pelo contrário, reforça o discurso de que Sofia é mimada e ingrata. Assustada e emocionalmente abalada, Sofia encontra forças para dizer o que sente. Em um momento de coragem, ela afirma que não quer mais viver daquele jeito e que deseja voltar para a casa da família Boaz, onde se sente segura e amada. O nome de Léo surge como um refúgio, um símbolo de proteção e afeto verdadeiro. A reação de Ellen é devastadora. Em vez de acolher o pedido da filha, ela parte para a chantagem emocional. Com o olhar frio, questiona se Sofia realmente prefere voltar para o Rio e viver longe dela. Ellen joga o peso da culpa nos ombros da criança, insinuando que, se Sofia for embora, será responsável por abandoná-la. Mesmo abalada, Sofia mantém a decisão. Ela diz que quer voltar, ainda que isso signifique ficar longe da própria mãe. A fala da menina marca a ruptura definitiva entre as duas. Ellen percebe naquele instante que perdeu o controle. A filha não é mais uma extensão de seus planos, nem uma peça manipulável em seus jogos. O retorno ao Rio acontece de forma tensa e improvisada. Ellen leva Sofia a um café simples, um lugar onde já esteve antes durante outras fugas. A intenção é apenas descansar e pensar no próximo passo. No entanto, o destino não colabora. A atendente do local reconhece Ellen, lembra-se de confusões anteriores e desconfia da presença da criança ao lado da mulher. Enquanto finge atender normalmente, a funcionária aciona a polícia. O clima no café fica pesado. Ellen percebe que algo está errado, começa a ficar inquieta e tenta sair discretamente, mas já é tarde demais. Sirenes se aproximam e a tensão toma conta da cena. Marlon surge no momento exato. Alertado sobre o paradeiro de Sofia, ele chega ao local e age rapidamente. O confronto é breve, mas intenso. Ellen entra em pânico, Hudson foge pelos fundos e Marlon consegue resgatar Sofia antes que algo pior aconteça. A menina corre para os braços dele, chorando, aliviada e exausta. Sofia finalmente retorna para a segurança da família Boaz. O reencontro com Léo e Samuel é marcado por emoção, lágrimas e silêncio carregado de significado. A criança, ainda abalada, demonstra preocupação com a mãe, mesmo depois de tudo. A inocência de Sofia contrasta com a frieza de Ellen, que mais uma vez escolhe a fuga. Ellen consegue escapar novamente, desaparecendo sem deixar rastros imediatos. Antes de sumir, ela deixa apenas um bilhete de despedida, curto e vago, sem promessas, sem explicações e sem qualquer sinal de arrependimento. A mensagem é fria, prática, quase burocrática, como se estivesse encerrando um negócio e não abandonando uma filha. A ausência de Ellen pesa, mesmo com todo o carinho que recebe ao seu redor. A novela mergulha no impacto emocional desse rompimento, mostrando que nem todo afastamento traz alívio imediato. Para Sofia, fica a dor da rejeição. Para Ellen, mais uma fuga. E para todos ao redor, a certeza amarga de que algumas pessoas simplesmente não sabem amar.
O impacto da nova fuga de Ellen vai se espalhar como uma onda silenciosa, atingindo cada personagem de forma diferente. A ausência dela não será apenas física, mas emocional, criando um vazio difícil de nomear. Sofia, mesmo protegida, passa a manifestar sinais claros de que algo dentro dela se quebrou. A menina acorda assustada durante a noite, tem dificuldade para dormir sozinha e faz perguntas que ninguém sabe responder sem ferir ainda mais seu coração. Léo percebe rápido que o trauma não vai desaparecer com abraços e promessas. Ela tenta manter a rotina, leva Sofia à escola, acompanha as tarefas, participa das brincadeiras, mas nota que a criança perdeu algo essencial: a confiança. Pequenos detalhes denunciam isso. Sofia passa a perguntar se Léo também pode ir embora um dia, se Samuel vai deixá-la quando crescer, se as pessoas somem de repente mesmo quando dizem que amam. Samuel, por sua vez, sente um misto de alívio e revolta. Alívio por saber que Sofia está em segurança, longe da influência tóxica de Ellen. Revolta por perceber que a vigarista conseguiu mais uma vez fugir das consequências diretas de seus atos. Ele questiona o sistema, questiona Marlon e até a si mesmo, se perguntando se poderia ter feito algo antes para evitar mais uma ferida na vida da menina. Marlon também não sai ileso dessa história. Apesar de cumprir seu papel e resgatar Sofia, o policial carrega o peso de ter chegado tarde demais para impedir o abandono definitivo. Ele analisa cada detalhe da fuga de Ellen, revisita depoimentos, cruza informações e passa a acreditar que ela não agiu sozinha dessa vez. A suspeita de uma rede maior de apoio começa a surgir, levantando a possibilidade de que Ellen tenha planejado desaparecer por muito mais tempo. Enquanto isso, Hudson vira um fantasma. Ninguém sabe ao certo onde ele está, mas surgem rumores de que ele pode tentar um acordo para reduzir sua pena. A possibilidade de Hudson entregar Ellen em troca de benefícios deixa Marlon em alerta. O jogo vira silencioso, feito de bastidores, pistas quebradas e decisões estratégicas. Sofia, mesmo sem entender o tamanho dessa engrenagem, sente que algo mudou para sempre. Ela pede para não falar mais da mãe por um tempo, mas guarda o bilhete que Ellen deixou como se fosse um objeto frágil demais para ser descartado. O papel vira um símbolo confuso. Ao mesmo tempo em que dói, é a única prova de que Ellen existiu de verdade em sua vida. A família Boaz se mobiliza para oferecer estabilidade. Conversas difíceis acontecem à mesa, longe dos ouvidos da criança, sobre guarda definitiva, acompanhamento psicológico e limites claros para evitar novos traumas. Léo se posiciona com firmeza, deixando claro que não permitirá mais reviravoltas improvisadas. Para ela, Sofia não é um problema a ser resolvido, mas uma vida a ser protegida. Marlon aparecerá mais introspectivo do que nunca. O uniforme policial, que antes simbolizava orgulho, passará a representar peso e conflito interno. A decepção com a corporação, agravada por decisões éticas que o colocaram em rota de colisão com superiores, deixará o rapaz à beira de pedir afastamento definitivo. Para completar o cenário, ele verá Léo se reaproximar de Samuel, enterrando de vez qualquer esperança de reconciliação. O reencontro dos dois será respeitoso, mas suficiente para deixar claro que aquela história ficou no passado. Como se não bastasse, Marlon ainda carregará a dor mal resolvida de ter perdido Cami para Ryan. Em silêncio, ele reconhecerá que insistiu em amores que já não tinham espaço para florescer. O policial começará, então, a questionar se não estaria condenado a repetir perdas, assim como aconteceu no início da trama, quando Luizão foi atropelado diante de sua casa, mudando para sempre o rumo de sua família. É nesse momento de fragilidade que a narrativa dará uma guinada inesperada. Fora do ambiente tenso das operações policiais, Marlon aceitará participar de um trabalho voluntário organizado por colegas da delegacia.
Sem entusiasmo, ele seguirá para um hospital infantil, acreditando que aquela atividade seria apenas mais uma obrigação protocolar. No entanto, o destino tratará de surpreendê-lo. Ao entrar em uma das alas pediátricas, Marlon ficará paralisado ao reconhecer Lopes, completamente diferente da parceira rígida e objetiva que ele conhece. Vestida de palhaço, maquiagem colorida no rosto e nariz vermelho, ela conduzirá brincadeiras, arrancará risadas e distribuirá carinho às crianças internadas. A cena quebrará todas as certezas do policial. Pela primeira vez, ele enxergará além da postura dura e perceberá uma mulher sensível, empática e profundamente humana. Nos dias seguintes, o impacto desse encontro não sairá da cabeça de Marlon. Ele tentará manter a postura profissional, mas pequenos gestos denunciarão a mudança. Olhares prolongados, silêncios carregados de significado e conversas que fogem do trivial. Lopes, por sua vez, notará o deslocamento emocional do parceiro e reagirá com cautela. Ela também carrega suas próprias defesas, construídas ao longo de anos em um ambiente que não costuma perdoar fragilidades. A aproximação ganhará contornos ainda mais profundos quando Marlon enfrentará uma nova provação pessoal. Jussara, sua mãe, começará a passar mal e será levada às pressas para o hospital. O diagnóstico cairá como um golpe seco: doença cardíaca avançada e necessidade de cirurgia imediata. O medo de perder a matriarca reacenderá traumas antigos e deixará o policial completamente desnorteado. Sem saber a quem recorrer, Marlon tentará manter a aparência de controle, mas desabará longe dos olhares curiosos da delegacia. Será Lopes quem perceberá o abalo e se aproximará sem perguntas invasivas, apenas oferecendo presença. Em cenas de forte carga emocional, ela se tornará o apoio silencioso que ele não sabia que precisava. Uma palavra dita no momento certo, um café dividido na madrugada do hospital, um gesto simples que quebrará resistências. Aos poucos, a relação dos dois deixará de ser apenas parceria profissional. O cuidado mútuo abrirá espaço para confidências, risos tímidos e uma intimidade que nasce sem alarde, mas com profundidade. Marlon começará a se reconhecer naquele vínculo, sem idealizações, sem promessas vazias, apenas verdade. Lopes, por sua vez, permitirá que o coração fale mais alto, mesmo sabendo dos riscos. Enquanto isso, a novela amarrará os destinos dos demais personagens. Léo seguirá firme ao lado de Samuel e avançará na batalha pela guarda de Sofia, determinada a proteger a menina a qualquer custo. Paralelamente, Davi dará um passo definitivo ao oficializar sua relação com Bárbara, consolidando mais um final de estabilidade afetiva. Nos próximos capítulos, ficará cada vez mais claro que Dona de Mim optará por fechar seu ciclo, garantindo que todos os caminhos amorosos encontrem algum tipo de acolhimento. No caso de Marlon, não será um romance explosivo ou marcado por grandes declarações, mas uma construção madura, nascida da dor, da empatia e do reencontro consigo mesmo. O policial entenderá que o amor, às vezes, não chega como tempestade, chega como abrigo. A transformação de Marlon ficará evidente até para quem nunca percebeu suas fissuras internas. O policial voltará ao trabalho após a cirurgia de Jussara, ainda abalado, mas com uma nova clareza sobre o que realmente importa. Ele deixará de buscar validação em cargos, medalhas ou relações mal resolvidas. Pela primeira vez, Marlon passará a agir menos como alguém que precisa provar algo e mais como alguém disposto a viver. A rotina na delegacia seguirá tensa, porém diferente. Em meio a um último caso de repercussão, ele e Lopes trabalharão em perfeita sintonia, antecipando movimentos um do outro sem precisar trocar palavras. O olhar cúmplice entre os dois não passará despercebido pelos colegas, mas nenhum comentário será feito. O que existe ali já não cabe em rótulos. É respeito, confiança e algo mais que cresce no silêncio. Em uma cena-chave, após o encerramento da operação, Marlon tomará coragem e convidará Lopes para caminhar fora do expediente. Nada de discursos ensaiados. Ele admitirá que passou a admirá-la quando percebeu que a força dela
não estava na rigidez, mas na capacidade de se importar. Lopes ouvirá sem ironia, sem escudos. Dirá que também tentou ignorar o que sentia, mas que algumas conexões insistem em existir, mesmo quando a gente finge não ver. O envolvimento dos dois se tornará oficial de forma simples, quase discreta, contrastando com os dramas intensos que marcaram o passado do policial. Não haverá cena de ciúme, nem triângulos amorosos. Apenas a decisão madura de seguir juntos, passo a passo, sem promessas grandiosas. Para Marlon, isso será mais do que suficiente. Ele finalmente entenderá que amar não precisa doer para ser real. Paralelamente, o desfecho dos outros núcleos reforçará o tom de encerramento da trama. Léo consolidará sua nova vida ao lado de Samuel, agora com a guarda definitiva de Sofia garantida, selando uma trajetória de luta e amadurecimento. A menina, finalmente em segurança, simbolizará o recomeço que tantos personagens buscaram ao longo da novela. Já Davi surgirá em clima de celebração ao assumir publicamente sua relação com Bárbara, encerrando conflitos do passado e olhando para o futuro com menos medo e mais responsabilidade. Nas cenas derradeiras, Marlon aparecerá observando a cidade do alto, sem o uniforme, respirando fundo. Lopes se aproximará e entrelaçará a mão na dele. Não será um final de conto de fadas, mas algo melhor. Um final possível, humano e coerente com tudo o que ele viveu. Assim, Dona de Mim fechará sua história mostrando que nem todo herói termina com aplausos. Alguns terminam em paz. Jacques tomará a atitude mais perigosa de toda a sua trajetória. Foragido, vivendo à sombra do próprio passado e consciente de que a polícia fecha o cerco a cada dia, ele deixará o esconderijo por um único motivo, capaz de fazê-lo enfrentar tudo: salvar a vida de Davi. O jovem sofrerá um grave acidente, perderá muito sangue e entrará em estado crítico. No hospital, a tensão tomará conta dos corredores e a palavra urgência ecoará como uma sentença. Davi e Bárbara finalmente assumirão o namoro. Leves, empolgados e cheios de planos, os dois decidirão sair de moto, celebrando a nova fase do relacionamento. O clima de felicidade, porém, durará pouco. Em uma estrada aparentemente tranquila, algo inesperado acontecerá. Um susto, um desvio brusco, o barulho seco da colisão. A moto irá ao chão e o destino mudará de rumo em segundos. Socorridos às pressas, Bárbara escapará com ferimentos leves, mas Davi não terá a mesma sorte. Ele dará entrada no hospital desacordado, com múltiplas lesões e uma hemorragia severa. Médicos e enfermeiros correrão contra o tempo, enquanto a notícia do acidente se espalha como rastilho de pólvora entre amigos e familiares. Cada minuto será decisivo. Longe dali, sem imaginar a gravidade da situação, Jacques sentirá uma inquietação difícil de explicar. Uma saudade repentina, quase sufocante, tomará conta dele. Um pressentimento ruim o fará andar de um lado para o outro no esconderijo, como um animal encurralado. É nesse momento que Tânia resolverá agir. Movida por compaixão, ou talvez culpa, ela ligará para Davi, tentando restabelecer a ponte entre pai e filho. A ligação não será atendida por Davi, mas a resposta virá em forma de choque. A notícia da internação e do estado grave do rapaz. O mundo de Jacques desabará. A ficha cairá com violência. O vilão entenderá que não há tempo para pensar, calcular riscos ou montar estratégias. O instinto falará mais alto. Desesperado, Jacques tomará uma decisão impensável: sair do esconderijo e ir até o hospital. Ele sabe que é o pai biológico de Davi e que, por isso, tem grandes chances de ser compatível para a doação de sangue necessária. O gesto pode significar a salvação do filho e, ao mesmo tempo, sua própria condenação. A chegada de Jacques ao hospital será tensa.
De boné, capuz e olhar baixo, ele tentará passar despercebido, mas o nervosismo o denunciará. Cada passo pelo corredor será um desafio. Cada policial à distância parecerá uma ameaça iminente. Ainda assim, ele avançará, decidido a ir até o fim. No banco de sangue, o clima será de urgência absoluta. Médicos explicarão a gravidade do quadro de Davi e a necessidade imediata da transfusão. Sem hesitar, Jacques se oferecerá. Ao preencher os formulários, suas mãos tremerão. Não de medo da prisão, mas do medo real de perder o filho para sempre. Enquanto isso, a notícia da presença de Jacques no hospital começará a circular. Samuel descobrirá que o vilão está ali e enxergará na situação a oportunidade perfeita para colocá-lo atrás das grades. Para ele, a justiça finalmente estaria ao alcance das mãos. No entanto, Ayla pedirá cautela. Ela argumentará que qualquer ação precipitada pode colocar tudo a perder. O temor é claro. Se Jacques perceber que está prestes a ser capturado, pode fugir antes mesmo de concluir a doação. E Davi pode pagar o preço mais alto. Divididos entre o dever de fazer justiça e a necessidade de salvar uma vida, os personagens viverão momentos de extrema tensão. No quarto do hospital, Davi lutará silenciosamente entre a vida e a morte, enquanto, do outro lado da porta, Jacques enfrentará seu maior dilema: provar com um gesto definitivo que ainda é capaz de amar como pai, mesmo carregando o peso de crimes e escolhas irreversíveis. Nos instantes seguintes, o clima no hospital ficará ainda mais sufocante. O sangue de Jacques seguirá para a sala de transfusão, enquanto médicos aceleram os procedimentos para estabilizar Davi. Do lado de fora, o silêncio será cortado apenas pelo som dos monitores cardíacos e pelos passos apressados da equipe médica. Jacques, pálido e visivelmente abatido após a doação, insistirá em saber notícias do filho, mas será orientado a aguardar. Samuel, cada vez mais pressionado, circulará pelos corredores com o celular na mão, pronto para fazer a ligação que pode mudar tudo. Ele observará Jacques à distância, frágil, sentado em uma cadeira, como se o peso de todos os erros finalmente tivesse caído sobre seus ombros. A vontade de agir será enorme. Para Samuel, aquele é o criminoso que precisa pagar pelo que fez. Mas o olhar perdido de Jacques, carregado de medo e arrependimento, o fará hesitar por alguns segundos. Ayla perceberá a tensão e reforçará seu apelo. Ela lembrará que, naquele momento, qualquer movimento errado pode ser fatal para Davi. O embate entre razão e emoção tomará conta dos dois irmãos. A decisão precisará ser tomada rapidamente antes que Jacques se recupere e tente desaparecer novamente. Enquanto isso, Tânia circulará pelo hospital, tentando manter a situação sob controle. Ela desconversará, inventará justificativas e fará de tudo para atrasar qualquer suspeita. Seu nervosismo, porém, chamará a atenção de uma enfermeira, que começará a fazer perguntas demais. O risco de Jacques ser reconhecido aumentará a cada minuto. No centro cirúrgico, os médicos anunciarão que a transfusão começa a surtir efeito. A pressão de Davi apresentará sinais de melhora e a equipe respirará aliviada, ainda que o quadro siga grave. Bárbara, emocionada, agradecerá em silêncio por ele estar reagindo, sem imaginar que o sangue que corre nas veias do namorado veio justamente do homem mais procurado daquele momento. Jacques, ao ouvir que o filho reagiu, fechará os olhos, vencido pela emoção. Pela primeira vez, ele sentirá que fez algo verdadeiramente certo. O alívio, no entanto, durará pouco. Um policial surgirá no corredor, alertado por uma denúncia anônima. O clima mudará instantaneamente. Samuel perceberá a movimentação e entenderá que o tempo acabou. Ele terá de decidir ali, no calor do momento, se entrega a Jacques
ou se permite que ele vá embora após salvar o filho. Ayla o encarará em silêncio, aguardando a escolha. Jacques, ainda fraco, notará a presença do policial e compreenderá que o cerco finalmente se fechou. Sem fugir, ele se levantará com dificuldade, respirará fundo e caminhará alguns passos à frente, pronto para enfrentar as consequências. Antes que qualquer palavra seja dita, um médico surgirá com uma notícia urgente sobre Davi, interrompendo tudo. A tensão ficará no ar, suspensa por um fio. Entre algemas iminentes, segredos expostos e uma vida recém-salva, os próximos capítulos prometem virar o jogo de vez, e nada mais será como antes. Marlon provará que é pai de Sophia e vai desmascarar a falsa mãe da menina. Um crime cruel do passado de Helen virá à tona e provará a verdadeira paternidade de Sophia. Leona entrará em choque ao descobrir que é muito mais que uma babá. Você está colocando a minha filha para roubar, sua golpista. Você nunca foi mãe dela e esse exame prova tudo, dirá o policial ao desmascarar a pilantra. Tudo começa quando Marlon revela algo impressionante para Leona. A conversa acontece à noite, em um local discreto, longe de ouvidos curiosos. O policial está visivelmente abatido, com o olhar perdido, como se estivesse revivendo um pesadelo antigo. Leona, tem uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Eu achei que fosse confusão da minha cabeça, mas essa lembrança não me larga. Ele respira fundo antes de continuar e relembra o dia em que disseram que sua filha havia nascido morta. O hospital estava em completo caos. Médicos correndo, enfermeiros discutindo, gritos pelos corredores. No meio daquela confusão, Marlon jura que viu uma mulher sair apressada pelos fundos do hospital, escondendo o rosto, carregando um bebê recém-nascido nos braços. Essa mulher era Helen. Leona sente as pernas fraquejarem. Ela tenta negar, tenta encontrar uma explicação lógica, mas o coração não acompanha a razão. A ligação com Sophia sempre foi forte demais, intensa demais para ser explicada apenas pelo cuidado de uma babá. Desde o primeiro dia, algo dentro dela gritava que aquela criança lhe pertencia. O reconhecimento vem antes da consciência. Marlon confirma que aquela imagem nunca saiu da sua cabeça. Durante anos, ele tentou convencer a si mesmo de que estava confundindo lembranças, misturando dor com culpa. Agora, porém, a suspeita vira uma certeza dolorosa. Algo muito sério aconteceu naquele dia. Um crime pode ter sido cometido, e a verdade começa a se impor como uma avalanche impossível de conter. Marlon percebe que não há mais volta. Leona não consegue mais fingir. A dor reprimida explode em lágrimas, em palavras atropeladas, em um desabafo que ela guardou por anos, sem saber exatamente o porquê. Ela confessa que sempre sentiu que Sophia era sua filha. Cada sorriso, cada doença, cada noite em claro parecia ecoar algo que vinha de dentro, de um lugar profundo e inexplicável. Marlon entende a gravidade da revelação e afirma que estão diante de um crime cruel, envolvendo documentos falsos, médicos comprados e uma vida inteira construída sobre mentiras. A decisão é tomada naquele instante. Um teste de DNA será feito em absoluto sigilo. Se Helen desconfiar de qualquer coisa, pode fugir ou até machucar a menina. Enquanto isso, Helen começa a pressentir o perigo. O passado volta a rondar como um fantasma que ela acreditava ter enterrado. Pequenos detalhes começam a incomodá-la. Olhares atravessados de Marlon, o comportamento estranho de Leona, o silêncio pesado que toma conta da casa. Hudson tenta tranquilizá-la, diz que é paranoia, que ninguém jamais descobrirá o que foi feito tantos anos atrás. Mas Helen sabe. Ela sente. A verdade insiste em se aproximar, batendo a porta com força. No laboratório, o clima é de tensão absoluta. Leona, Marlon e Sophia
realizam o exame sob identidades falsas, evitando qualquer registro que possa levantar suspeitas. Sofia, sem entender a gravidade do momento, apenas segura a mão de Leona com força, como se buscasse proteção. A espera pelo resultado é angustiante. Cada minuto parece uma eternidade. Leona revive mentalmente o parto que nunca teve, o luto que nunca entendeu, os anos de vazio que agora fazem sentido. Marlon caminha de um lado para o outro, tomado por culpa e raiva ao mesmo tempo. Quando o resultado chega, o choque é devastador. O funcionário do laboratório entrega o envelope com cautela, como se soubesse que aquele papel carrega uma bomba. Marlon abre, lê, engole em seco. Deu positivo. A Sofia é sua filha, Leona, e é minha filha também. O mundo parece parar por alguns segundos. Leona desaba. O choro vem carregado de dor, revolta e alívio. Roubaram sua filha, forjaram uma morte, destruíram sua vida e a fizeram viver anos de culpa e tristeza sem saber o motivo. Marlon promete justiça. Ele jura que Helen pagará por cada lágrima derramada, por cada noite em claro, por cada mentira sustentada. Mas eles sabem que não podem agir por impulso, precisam de estratégia. A verdade será revelada na audiência, diante do juiz, sem espaço para fuga, chantagem ou teatro. Leona ainda questiona se Marlon saberá respeitar o coração de Sofia. Ela teme que a menina se sinta arrancada de uma vida que acredita ser sua. Marlon garante que sim. Ele promete que nada será feito à força. Sofia será protegida, amparada e ouvida. O plano é claro: expor Helen no momento certo, com provas irrefutáveis e garantir a segurança da criança. No tribunal, Helen e Hudson entram confiantes, certos de que controlam a situação. Helen mantém a postura de mãe dedicada, segura a mão de Sofia com firmeza, como se nada pudesse ameaçá-la. Hudson observa o ambiente com atenção, desconfiado, sentindo que algo está fora do lugar. O juiz pede ordem. O clima é pesado. Murmúrios ecoam pela sala. A porta se abre lentamente, anunciando que algo decisivo está prestes a acontecer. O veredito se aproxima. Leona observa cada detalhe, com o coração acelerado, sabendo que aquele momento pode mudar tudo. Leona respira fundo ao ver Helen sentada à frente, ainda encenando a mãe dedicada. O juiz ajusta os óculos, confere os documentos e dá início à audiência. O silêncio na sala é tão denso que qualquer movimento ecoa como um alerta. Marlon se levanta quando é chamado a falar. A postura é firme, a voz controlada, mas carregada de anos de culpa e espera. Ele começa relatando o dia do parto, o caos no hospital, a notícia da suposta morte da criança e, por fim, a imagem que nunca o abandonou. Helen saindo pelos fundos, com um bebê nos braços. Helen reage de imediato, indignada, acusando Marlon de perseguição e loucura. Hudson tenta interromper, pede a palavra, mas o juiz exige ordem. Marlon prossegue. Apresenta inconsistências nos registros hospitalares, laudos rasurados, assinaturas divergentes. Cada detalhe desmonta um pedaço da farsa. Leona observa Sofia, que percebe a tensão e aperta ainda mais sua mão. O coração da mulher dispara, mas ela se mantém firme. Agora não é sobre vingança, é sobre verdade. O juiz autoriza a apresentação da prova decisiva. Marlon caminha até a mesa, segura o envelope e o ergue no ar. Helen empalidece. O juiz lê o resultado do exame em voz alta. O DNA confirma a paternidade de Marlon e a maternidade de Leona. Um murmúrio percorre a sala como um choque elétrico. Helen perde o controle. Grita, acusa todos de conspiração. Tenta se levantar, mas é contida. A máscara cai diante de todos. Marlon não se contém. Ele avança um passo, apontando para Helen. Você está colocando a minha filha para roubar sua golpista. Você nunca foi mãe dela e esse exame prova tudo.
A frase ecoa como sentença. O juiz determina que Helen seja afastada imediatamente da criança e solicita uma abertura de investigação criminal por falsidade ideológica, sequestro de recém-nascido e fraude documental. Hudson tenta se justificar, mas percebe tarde demais que foi cúmplice de um crime monstruoso. Sofia chora, confusa, chamando por Leona. A mulher se ajoelha diante da menina, segura seu rosto com cuidado e promete que nada de ruim vai acontecer. Marlon observa a cena com emoção contida. Ele sabe que a batalha legal está longe de terminar, mas aquele momento já é uma vitória. A verdade veio à tona. A mentira, enfim, desmoronou. Helen é retirada da sala sob olhares de reprovação. O juiz encerra a audiência com medidas provisórias, garantindo a guarda temporária a Leona e Marlon até a conclusão do processo. Ao sair do tribunal, Leona sente o peso dos anos de dor se misturar a um medo novo, o de reconstruir uma vida do zero. Marlon caminha ao lado dela, em silêncio, consciente de que a justiça começou ali, mas o verdadeiro desafio será cuidar das feridas invisíveis deixadas pelo crime. Do lado de fora, flashes estouram, perguntas são lançadas, mas Leona ignora tudo. Ela se abaixa novamente, abraça Sofia e fecha os olhos por um instante. O passado foi exposto, o presente está em ruínas e o futuro, ainda incerto, começa a ser escrito a partir daquele instante.